Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira e no vlog de ontem, como vocês puderam ver, eu vim aqui na casa da minha namorada, né? Então, agora são 10 horas, se eu não me engano. Eu acordei um pouco mais tarde por conta do payroll, né? Que é 9h30, nem queria ver nada de gráfico antes da notícia sair. Então, a notícia já saiu. Agora, eu acordei, levantei 10 horas e vou tomar um café agora. A minha namorada fez um bolo, olha aqui, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, rapaziada, que delícia. Nossa senhora. Provavelmente hoje eu não vou dar nenhum clique, né? Ontem, eu até vou mostrar a operação de ontem mais tarde, né? Eu fiquei acordado até 3 horas da manhã pra acompanhar ela. Foi uma operação no Shaw SD. Ela me pagou quase 5R, tá? Chegou a pagar 4R, meu alvo tava em 5 e voltou tudo pro 0 a 0. Mas enfim, isso daí faz parte, né? Não tem como fugir. É isso aí. Eu vou lá tomar um cafezão agora. Mais tarde eu volto pra gente trocar uma ideia, pra eu passar a visão, pra eu também passar o contexto da operação de ontem, beleza? Eu acredito que eu vou passar mais contextos do porquê eu abro operação nos próximos vídeos, tá? Acho que é bem legal e vocês conseguem pegar a visão da minha visão a ponto de abrir uma operação. Então, galera, eu preparei um negocinho pra levar ali na cama. A gente comprou isso daqui, eu e minha namorada, pra sempre fazer café na cama, essas coisas, né? Daí eu preparei uns negocinhos aqui, um café, uma água, o bolo que ela fez e pra mim uma bisnaguinha. Porque hoje ela tá trabalhando de home office, né? Sexta-feira. Daí a gente tá em casa juntos hoje, beleza? Então agora eu vou lá tomar aquele cafezão e vamos ver como é que vai estar o mercado. Eu não vou fazer nada, mas bora dar uma analisada. Olha o tanto de bicho que grudou no capô, rapaziada. Tudo de ontem na BR. Olha isso. Nossa, tá muito sujo. Tá louco. Tem que dar uma lavada urgentemente. Olha isso. Tá louco. Agora a gente vai na van. Ó, a minha gata tá lá atrás. Porque ela viu alguma coisa que tá dando promoção lá. Eu não sei o que é direito, mas ela vai lá pegar. Acho que é um secador, alguma coisa assim. Bora que bora. Ela lá esperando lá. Ó, galera, esse aqui é o secador que ela veio pegar. Já tá com um na mão. Bora lá pagar agora. Fala, rapaziada. Acabamos de... Quer dizer, minha namorada acabou de comprar o secador. É isso. Bora pra casa agora almoçar. Ó o fogão. Olha isso daqui, rapaziada. Parece um Transformers. Tem um monte de peça que se encaixa e é 4 em 1, acho, né? É 4 funções e um secador só. Negócio. Uma escova que é só meio que pra alisar. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Que ela é só de um lado, tá vendo? É mais pra escovar. Rapaz. Essa aqui pega o cabelo por completo. Deixa eu ver como é que é.
aqui, ó. Ela é louco. inteira. Esses aqui é pra cachear. E o mais legal é que o secador em si, ele vira, né? Deixa eu só ver como é que vira ele. Acho que é assim. Que trem grande. Pera aí. Ah, eu preciso prender. Assim. Ai. Aqui, ó. Daí ele seca. Você tá doido? Ó, pessoal. Minha namorada fez estrogonofe de frango, purê de batata e arroz. Agora bora almoçar. Então, pessoal, agora são quase 3 horas. Eu vou começar a editar o vídeo, né? De ontem. E logo logo eu venho. Vou tomar um café. E mais tarde eu venho pra explicar a operação de ontem. Pra passar o contexto da operação, do que me fez clicar no botão de compra, tá? Então, mais tarde eu venho pra gente trocar ideia. Fala, pessoal, eu vou levar meu sogro pra buscar o carro dele em outra cidade, lá na Estética, né? No vlog de segunda-feira eu gravei levando ele lá. E agora eu gravei levando ele lá pra deixar o carro, né? Pra fazer os serviços de estética. E agora eu tô levando ele pra buscar o carro. Foi feito algumas pinturas em algumas partes. Enfim, serviço completo, completaço, polimento. Ficou a semana toda lá. E agora, bora lá. Só tô esperando o carro fazer um cold start, né? Em média vai 1 minuto pro carro dar a partida fria, que é o cold start, para eu sair com ele. Porque esse motor é mais sensível, né? EA88, motor de Audi TT, enfim. Ainda mais Stage 2, turbina trocada, tem que ter mais cuidado. É isso aí, bora lá. Mais tarde eu volto pra passar alguns feedbacks, falar como foi a semana, mostrar as operações, mostrar o calendário. Bora lá. Então, pessoal, já voltei. Como vocês puderam ver, eu tava lá na Estética. Dá 1 hora daqui, né? Não, 1 hora eu acho que é exagero. Uns 30 minutos, quase 1 hora com trânsito, tá? Agora eu e minha gata estamos aqui, a minha gatona ali. Ela preparou um pão com cachorro quente pra nós comer. O vídeo já foi postado agora às 19, né? Vídeo de ontem. Agora são 7h30. Então eu vou comer e mais tarde eu venho pra gente trocar ideia. Então, pessoal, vou passar uma visão bem rápida. Acho que eu tô ficando com gripe, tô com dor de garganta. Enfim, eu vou explicar o motivo da entrada de ontem, tá? Aqui, ó. Praticamente quase todos os movimentos que eu falei que o Shaw SD ia fazer, ele fez. Tanto é que eu surfei essa venda, tá? Essa compra, eu ia clicar e justo quando eu ia abrir a operação, acabou a energia, tá registrado no vlog, tá? Se eu não me engano, eu peguei essa venda aqui. Eu não lembro mais ao certo, mas eu acho que foram essas, né? Essas últimas semanas. Essa daqui foi a segunda, foi segunda pra terça, essa venda. E durante a semana eu não cliquei mais em nada, aguardando ele fazer uma movimentação clara, tá? Desde o início, né? A minha visão... Deixa eu só remover aqui. Vou remover todos os desenhos. Desde o início, a minha visão... Vocês podem voltar nos vlogs anteriores e ver que eu deixei lá falado, tá registrado, que a minha visão era que o diário fosse fazer uma retração. Beleza? Então, a retração dele viria até nessa região dos 50%. Com isso, eu tava em mente o tempo todo em vendas. Vendas. Enfim, eu surfei ali nos últimos dias essas movimentações. E essa semana o Shaw SD fez esse sweep aqui. E eu falei que ele iria buscar esse fundo aqui, tá? E foi o que ele fez. Porém, no 15 minutos, a gente... Deixa eu só tirar o desenho, pessoal.
Eu tô fazendo só com uma mão aqui, daí é ruim. No 15 minutos a gente tinha o quê? A gente tinha a estrutura de alta, beleza? Mas a minha visão seria de pegar vendas, então eu aguardaria a estrutura virar. E nesse ponto, a estrutura virou. Ontem, na sessão da Ásia, eu deixei registrado também, se eu não me engano, eu falei que não era tão vantagem pegar uma compra aqui por conta de ser uma operação de retração, mas se eu pegasse uma compra aqui, eu carregaria até nessa região aqui dos 50% do 15 minutos, tá? Então foi o que eu fiz, pessoal. O 15 minutos, eu vou traçar certinho para vocês verem, tá? 15 minutos estava aqui, e daí aqui nesse ponto ele virou. A partir do momento que ele virou, eu já entendo que de fato o preço quer vir buscar aquela região do diário aqui de trás, tá? Que é o 50% do diário. Com isso, eu tracei os 50%. E qual que é a visão quando você traça o Premium Discount? Abaixo dos 50%, você procura compras. Acima dos 50%, que é aqui, você procura vendas, tá? Então, ontem na sessão da Ásia, aquele trade que me pagou mais de $2.000 e voltou no 0 a 0, foi seguindo essa visão, querendo buscar uma pequena retração até essa região aqui, para depois vender. Porém, vocês podem ver lá no vídeo de ontem, que o meu ponto de venda era aqui em cima, tá? Então, na minha cabeça, a probabilidade do gráfico chegar aqui em cima para depois vir buscar o fundo era maior do que se ele simplesmente respeitasse aqui alguma coisa, né? No caso, respeitou aqui e começasse a cair. Então, eu tava com uma probabilidade na cabeça que ele ia subir mais, tá? Então, com isso, eu esperei aos 5 minutos virar também. Tá, nesse caso, o fluxo dos 5 minutos estava de alta, beleza? Então, a gente tinha essa movimentação aqui, tá? E essa movimentação aqui, beleza? Então, aqui a gente começa a ligar o contexto gráfico, tá? Aqui, o que ele fez? Ele sweepou, tá? Essa região, deixa eu botar aqui, ele sweepou essa região, ele respeitou num Fair Value Gap dos 5 minutos, tá? Assim que ele tocou no Fair Value Gap, ele jogou o gráfico para cima, deixando uma nova região, tá? Então, eu marquei essa região aqui, beleza? Que foi responsável por jogar o gráfico lá em cima. E eu sempre escolho regiões que têm liquidez antes. Nesse caso, deixa eu pegar o pincel. Essa região aqui, desse Fair Value Gap, ele tinha esses pontos aqui como liquidez que o gráfico veio aqui e capturou nesse pavio, tá? E a mesma coisa se repetiu nessa região que eu entrei. Tinha esse ponto aqui de liquidez, né? Ele enganou, ele tipo chegou aqui e subiu, enganando o pessoal para depois voltar. E de fato fez a intenção, beleza? Aqui eu tinha duas escolhas, ou eu abria já a ordem aqui quando fechou esse candle preto, tá? Que ele pagou 1 para 5, bem mais 1 para 7, tá? Só que eu optei por aguardar mais uma confirmação, que foi quando esse candle branco fechou, me dando a confirmação que de fato essa região aqui, né, foi respeitada, beleza? Então, o gráfico captura liquidez, deixa eu botar aqui, captura liquidez, ele dá a intenção compradora e de fato eu entrei vendido com o stop aqui embaixo, tá? Alvo de 1 para 5 porque eu tava confiante naquela região lá de cima, pessoal, tá? Eu tava confiante que ele ia chegar aqui nessa região aqui de cima. Eu não tava tão confiante nessas regiões porque para mim era só liquidez isso daqui, pro gráfico respeitar aqui em cima, mas acabou que ele respeitou essa região aqui, tá? E faz parte, a gente, como eu sempre falo nos vídeos, a gente não pode prever o mercado, a gente tem que reagir. De fato, eu iria cancelar essa operação aqui que eu entrei de compra e entrar numa venda, só que vocês podem ver que o gráfico nem deu chances, tá? Ele só foi voltar depois na venda, vocês podem ver aqui, ó, que ele me tirou no 0 a 0, tá tudo registrado no vídeo de ontem, pessoal. O momento que eu abri a operação, o momento que voltou no 0 a 0,
Um momento que estava me dando $1.600 de lucro, enfim, ele chegou a pagar um pouco mais de $2.000 de lucro, beleza? E voltou no 0 a 0, chegou a pagar quase 1 para 4, tá? E de fato, o único momento aqui, quando voltou no 0 a 0, pessoal, já era 3 horas da manhã, tá? Então o que eu fiz? Eu não fiquei mais na frente do gráfico, não vale a pena. Eu fechei o gráfico e fui dormir. Quando aconteceu a operação de venda para de fato vir buscar esse fundo, que era o meu viés principal a semana toda, encaixar uma operação para vir buscar esse fundo do 4 horas, tá? Esse fundo aqui, calma aí. Esse fundo aqui, ó, quando ele fez o sweep, eu já tinha falado que ele iria buscar esse fundo, tá? Então, a semana toda o meu viés foi praticamente isso, tá? Então, a operação de venda, de fato, ela aconteceu, só que ela aconteceu e eu tava dormindo. Por quê? Aconteceu aqui em torno de 5h50 da manhã, tá? Na sessão de Londres. Ela deixou liquidez, tá? Aqui, e deixou esse ponto de interesse aqui. Vocês podem ver que o gráfico bateu no ponto de interesse aqui e deu a intenção vendedora. Provavelmente eu iria abrir uma operação assim, tá? Com alvo de 1 para 5. Essa seria a minha operação de venda, beleza? Seria um take com o viés que eu tava a semana toda, tá? Hoje, pessoal, hoje foi payroll. Essa movimentação meio bagunçada aqui foi resultado do payroll, tá? Então, eu não vi nada claro. Assim que rompeu o fundo do 4 horas, que é aqui, tá? Eu até fiquei na frente do computador um pouco, aguardando se tivesse como pegar uma continuação de queda, ou até mesmo uma reversão, uma retração, tá? Mas acabou que o gráfico ficou ali, isso, ele não apresentou nada com nada, e daí depois eu saí, enfim. Foi basicamente essa minha semana, pessoal. Nessa semana eu dei 3 cliques, né, que foi aquela operação de hedge que eu tinha comentado na terça-feira, tá? Deixa eu até achar onde é que foi aquela operação, pessoal. Se eu não me engano, ela foi aqui, tá? Eu surfei esse movimento aqui. Tá tudo registrado aí no canal, vocês podem voltar e ver, enfim, tá? Eu surfei essa movimentação aqui, terça-feira. E daí foi porque eu também fiz uma compra aqui no meio. Tá tudo registrado no vídeo, vocês podem voltar que eu dei todas as explicações no vídeo, tá? Mas enfim, aqui foi um take de 5R e um stop. Então aqui terça-feira foi 4R pra frente. Durante a semana eu não dei mais nenhum clique, só aguardando essa movimentação para mim buscar o fundo. Acabou que eu comprei, não consegui participar da venda, tá? Seria uma venda muito linda. Eu com certeza, se tivesse acontecido quando eu estava acordado, 100% de certeza que eu iria abrir essa operação, tá? Mas acabou que eu já estava dormindo e também não era o meu horário operacional, então eu não consegui participar dessa queda. Mas faz parte, pessoal. Agora, para a próxima semana, o que eu espero, tá? Eu espero pegar alguma... Deixa eu limpar o gráfico novamente. No diário, a gente tem esse ponto de interesse aqui. Eu espero que no 4 horas ele desenhe alguma coisa pra gente começar a buscar compras para vir buscar esse topo aqui, tá? Caso ele não respeite de fato, a gente vai saber, porque o 4 horas não vai virar, só vai continuar na estrutura de baixo, tá? E é isso. Então, tudo o que vai mandar semana que vem, se o gráfico vai subir ou cair, é de fato o 4 horas, tá? Então, no 4 horas e numa hora, a gente vai ter que esperar alguma estrutura se alinhar, tá? Deixa eu marcar aqui o ponto de interesse. Tá, esse é o ponto de interesse do diário. Então, aqui numa hora, a gente vai ter que aguardar alguma movimentação de fato que dê a entender que o preço vai buscar os topos, né? E se caso ele não buscar os topos, de fato ele só vai fazer uma retração aqui e continuar caindo, beleza? Mas de qualquer forma, novamente falando, a gente não prevê os movimentos, a gente reage aos movimentos. Como que eu sabia que o 4 horas ia sweepar o fundo? É o que eu sempre falo para vocês, pessoal. Quando o preço sweepa um topo ou um fundo, ele tende a buscar ao contrário. Nesse caso, o 4 horas sweepou esse topo, ele tende a buscar o fundo. Porque quando ele deixa esse pavio sweepando, quando ele fecha com o corpo, ó, nesse caso aqui, ó,
ele fechou com o corpo. E isso dá a entender que, de fato, o preço rompeu com força e ele vai continuar subindo. Só que quando ele fecha com o pavio, a gente entende que foi só um consumo de liquidez. Foi só pegar o stop do pessoal, entendeu? E se vocês colocarem no gráfico, vocês podem ver que isso se repete, entendeu? E claro, vão ter vezes que, nesse caso aqui, ó, ele fechou com o pavio, ele foi para buscar o fundo, só que de fato os compradores estavam mais fortes. Só que vocês podem notar que a probabilidade que sempre que acontece isso, de ele respeitar e buscar o ao contrário, é bem grande, tá? Então vocês podem notar que realmente funciona, beleza? Deixa eu ver outro caso aqui que ele deu um sweep. Vamos ver. Ó, aqui nessa região, ele sweepou tudo isso daqui. Onde é que tava o topo? Tava aqui. Ele foi lá buscar o topo, tá? Nesse caso aqui, ó, pessoal, o que que ele fez aqui? Sweepou. Onde é que tava o fundo? Tava aqui. Ele foi lá buscar o fundo. Enfim, tudo isso vocês podem adicionar como contextos, né? Na hora de você abrir uma operação. Aqui também, ó. Ó, o que que ele fez? Sweepou. Onde é que ele foi? Foi buscar o topo. Então isso é muito bom, porque, por exemplo, se o 4 horas faz um sweep no tempo gráfico menor de 15 minutos, 5 minutos, você já pode começar a procurar algum lugar para se encaixar e surfar o movimento junto. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O meu viés, quando ele sweepou, era de venda, tá? De venda, porque tinha todo o contexto do diário também, enfim. Só que acabou que eu peguei a retração, peguei a compra na retração, peguei a compra na pernada de retração, mas eu acreditava que ela ia vir aqui nesse ponto de interesse para mim depois conseguir encaixar uma venda, com mais confiança na venda. Acabou que a venda aconteceu e eu não consegui participar. Mas basicamente foi esse o contexto por trás da análise, tá? Mas, novamente falando, pessoal, tá tudo registrado no canal, dia após dia. Tudo que eu faço tá registrado, literalmente tudo que eu clico tá registrado aqui no canal, tá? Eu apenas vou começar a passar mais as visões dos contextos do que me faz tomar a decisão de entrar na operação de fato, né? Porque eu acredito que isso vai agregar muito na vida de vocês, beleza? Então, essa daqui foi a minha semana, pessoal, tá? A terça-feira, o lucrinho aí líquido, né, de $2.300, tá? Eu posso clicar aqui e vocês vão ver que teve um loss, né? Um loss de quase $600 e um take de quase $3.000. Então, bruto ali, eu fiz $2.800, só que líquido, de fato, que parou o líquido na minha conta foi $2.300. Hoje foi a operação de 0 a 0, né? Vocês podem ver, tá? A operação que eu peguei foi 0 a 0. A operação que eu levei loss, ela tava aqui no meio. A operação de ganho que eu tive terça-feira foi essa daqui também, tá? Então, essa daqui foi minha semana, pessoal. Agora são 8h45 da noite, tá? Eu gravei ali pra vocês, mostrei tudo certinho como é que foi a semana, tá? E eu quero começar a trazer mais contextos gráficos, né? O motivo do porquê eu abro uma operação, explicando tudo, assim como eu acabei de explicar porque que eu abri a operação de ontem, né? Acredito que eu vou ficar gripado. Hoje eu já acordei meio bugado. Eu e minha namorada também. E é isso aí. Amanhã é sábado, eu acho. No caso, hoje que vocês estão vendo esse vídeo, né? E eu botei uma enquete lá no meu Instagram sobre qual pedal shift, no caso a borboleta do carro, né, que fica atrás do volante, eu deveria pegar. Porque tá sendo muito difícil achar uma borboleta para o Fusca, né? Fusca TSI, que é o meu carro. Quando tem, não serve. E quando acha, as que tem, no caso, não são bonitas, né? Eu botei uma enquetezinha lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, é FXJoséAG. Lá eu não posto conteúdos no nível que eu posto aqui no YouTube, né? Lá eu só, de vez em quando, posto uma coisinha ou outra, mas é mais parado. Aqui no YouTube eu tô postando vídeo todo dia, né? Fala, rapaziada, acabei de sair do banho, o cabelão tá grande. Agora minha namorada vai testar
aquele negócio que ela comprou hoje, o secador, né, no meu cabelo. Quero jogar pra trás igual eu uso, só que eu não tô dando muita atenção pro meu cabelo, não tô passando pomada, não tô secando. Eu simplesmente lavo ele todo dia e deixo, tipo, de qualquer jeito, sabe? E deixo jogado pra trás. E como vocês puderam ver nitidamente nos vlogs, meu cabelo parece uma espiga de milho que se fala. Todo arrepiado, assim, todo cheio de... todo feio. E agora minha namorada vai passar o secador novo dela. Ó. Olha aí, pessoal, como que é chique esse negócio. Tem multifunções, multicoisa. Olha, liga ele pra nós ver. Mas liga apontando pra... Vira, pera aí. Pera, tem que apertar o botão. Ó. Opa. Essa é a velocidade. O negócio parece um aspirador. E essa é a temperatura. O vento sai aqui, ó. Bora ver se vai funcionar. Que negócio estranho, rapaziada. Então, pessoal, a gente tá tomando um chá pra gripe. Hoje de manhã a gente acordou bugado, né? Mas agora de noite piorou. O nariz começa a escorrer. Enfim. Olha nós lá. Eu vou ficar de boa agora. Provavelmente amanhã também, esse final de semana, vai ser um final de semana mais tranquilo. Mas é isso, vocês vão acompanhando, né? Então, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui, tá? Agora eu vou dormir. Nesse vídeo eu consegui passar algumas visões gráficas, tá? E é o que eu vou começar a fazer daqui pra frente. Começar a passar mais visões gráficas, falar mais sobre o contexto gráfico ao ponto de eu abrir uma operação, tá? Eu já estava falando nos vídeos anteriores o que o gráfico ia acontecer e eu abri a operação seguindo o que eu falei. Então eu vou continuar fazendo isso, tipo, passando minha visão. Vocês assistem com um dia de atraso, né? Porque é muito corrido para mim gravar e postar no mesmo dia, tá? Mas mesmo assim, vocês conseguem ir acompanhando diariamente minhas visões gráficas e, consequentemente, às vezes vocês conseguem até pegar uma operação junto comigo, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!